tarde. Mais uma vez eu queria agradecer pelo convite. Eu queria cumprimentar a todos que trabalharam por esse congresso, pela excelente organização, pelo conteúdo das apresentações. Queria também cumprimentar os palestrantes, né, pelo que a gente ouviu de manhã aí. Tem várias informações novas, tem informações antigas também, que nós tivemos a oportunidade de analisar, dar uma reciclada. E agora à tarde, né, mudando um pouco o tema, eu vou falar sobre embalando o Brasil para exportações, entrar no tema exportações, que é uma grande oportunidade aí para a indústria em geral e principalmente para o negócio de plástico, né? O plástico como embalagem, o plástico associado a outros produtos e essas oportunidades elas são cada vez maiores e temos que participar desse mercado global. Bom, eu dividi em 3 partes essa apresentação. Em alguma dos slides eu vou ser um pouco rápido, né? Mas depois isso aí vai ficar à disposição aí dos senhores, caso vocês queiram tomar nota de alguma coisa. Eu acho que nem é necessário, porque vai ser enviado aí para todo mundo, ou pelo menos, né, quem quiser vai ficar disponível aí a apresentação, e alguns eu vou correr um pouco mais até para cumprir o meu tempo. Bom, falando do Brasil e as exportações, né, eu vou até colocar, em 16 de novembro de 2015, a Fiesp colocou um anúncio, até porque a maioria dos países, né, estavam fazendo acordos comerciais, ou seja, bilaterais, ou seja, multilaterais, mas os países cada vez mais intercambiando aí as suas produções, trocando os seus produtos e usando, né, de canais feitos através de acordos, né, uma ampliação para o seu nível de exportações e importações, né? E naquela época, né, o que foi em 2015, né, a pergunta que se fazia, né, e o Brasil, como é que fica nessa história, né? Praticamente o grande acordo que nós temos é com o Mercosul, né? A economia dessa região, ela praticamente decresceu e voltou aos níveis de 2004, né? Se nós tivermos um PIB esse ano muito próximo de 1,3, 1,35, que deve acontecer, nós vamos voltar aos valores de PIB de 2004. Né? Ou seja, nós vamos estar regredindo 14 anos, né? ou então perdemos 14 anos aí de crescimento de mercado e aumento de renda dos brasileiros. Então, essa falta de capacidade que o Brasil teve de interagir com outros mercados, né, ele teve um impacto também muito grande na nossa economia. E, além disso, o que eu vou dar um grande enfoque aqui hoje, né, é que na pauta de exportações brasileiras é predominantemente, né, composta de produtos básicos. Ou seja, a gente exporta produtos primários, produtos sem valor agregado, e importa preponderantemente produtos manufaturados. Ou seja, quando você faz, por exemplo, uma máquina aqui no Brasil, né, a máquina tem sensores, motores, compressores, tem equipamentos sofisticados, etc., né? Então, não é só aquela fábrica ali que está tendo um impacto grande e dinamizando a economia, né? Porque várias outras fábricas acessórias também estão colaborando para aquilo. E quando você tem também a produção de um produto sofisticado, né, como uma máquina, por exemplo, no país, você tem uma assistência técnica ali perto, você tem um pessoal que te dá apoio de perto. Então, o que nós estamos fazendo? Nesses produtos que são sofisticados, né, nós estamos importando, e os produtos básicos a gente está exportando. No ano que vem, por exemplo, nós vamos adicionar às nossas exportações 600 mil barris de petróleo adicionais que vão ser produzidos no pré-sal.
A gente exporta muito minério de ferro e exportamos muito produtos do agronegócio, onde a agregação de valor é muito pequena. Então, eu acho que a grande oportunidade que a gente tem não é só aumentar o volume de exportações, é exportar produtos de maior valor agregado e também fabricar esses produtos de maior valor agregado aqui no Brasil, dar condições competitivas para que produto de maior valor agregado seja produzido aqui, porque existe uma correlação muito grande entre renda e sofisticação de produção. Os países que produzem produtos mais sofisticados são aqueles em que a população tem maior renda, né? Então, 5% dos produtos manufaturados só no Brasil são embalados. Então, além de nós não exportarmos produtos de alto valor agregado, né, você embala muito pouco produtos. Com relação aos parceiros de exportações, quem são nossos parceiros no comércio internacional, né, no que diz respeito à importação e exportações? Nós temos os Estados Unidos, que participa com 11,5%, que ele era o primeiro lugar até recentemente, né, com 20,6 bilhões de dólares aí, de exportações. Hoje é a China, principalmente por venda de produtos do agronegócio, né? Os produtos agropecuários e minério de ferro são preponderantemente as vendas para a China, que já alcançam hoje 47,2 bilhões de dólares, que são 26,3% das nossas exportações. E a Argentina, que sempre foi um parceiro muito forte nosso, com 6,8, que representa 2,3 bilhões, e é uma pena porque, de uns tempos para cá, né, a economia argentina está perdendo força, e já com impacto bastante forte aí na indústria automobilística, onde a gente estava tendo uma exportação muito grande de carros para lá. Se a gente pegar também a OCDE, né, os dados da OCDE, o Brasil é um dos países que menos adiciona valor às suas exportações, né? Aí tem um quadro, eu não sei se dá para vocês conseguirem ler os países aí, mas eu acredito que sim, mas mostra que nós praticamente estamos aí na lanterna dos países que agregam valor às suas exportações, né? Ali você tem Luxemburgo e outros países aí, onde você tem uma agregação de valor muito grande, e na rabeira ali nós temos o Brasil. Isso é muito ruim, até porque, volto a dizer, né, você tem uma correlação muito grande entre renda e produção local de produtos mais sofisticados. O Brasil também ele fica muito isolado, né, quando você fala em cadeias globais. Essas cadeias globais são muito importantes, onde você desenvolve um produto aqui, né, você inova num produto aqui e você participa do mercado internacional, você aprende o que acontece aqui no Brasil e aprende também o que está acontecendo lá fora nos mercados. Isso faz com que a empresa seja muito inovadora, né? A empresa que participa de vários mercados simultaneamente, ela tem contato com consumidores de hábitos diferentes e, muitas vezes, ela faz adaptação desses hábitos para melhorar a performance de seus produtos. Então, ela tem uma posição cada vez melhor no mercado interno, onde ela está presente, e também ela tem uma participação muito forte aí no mercado externo. Então, você comparar, por exemplo, o Brasil com outros lugares, né, esse intercâmbio de produção do Brasil com outros países ainda é muito pequeno, né? Se nós tivermos um país mais integrado com o mundo, ele gera mais empregos. E também, nos períodos de crise, nós estamos na maior crise de todos os tempos no Brasil, e também a crise mais longa, né? As empresas que são exportadoras são as empresas que conseguiram passar melhor por essa situação de crise, né? As empresas que exportam, elas têm um custo de capital menor, porque quando elas vão buscar financiamento, ela tem uma parcela das suas receitas em moeda forte, então elas conseguem fazer captação de recursos a um custo muito menor. E a indústria, né, de transformação no Brasil, hoje ela exporta 20% da sua produção anual, ou seja, de cada 100 unidades produzidas, né, 20% é exportado. Ela está relacionada a 1.470.000 empregos industriais. Então, só na indústria
as exportações são responsáveis por 1,4 milhões. Caso as exportações voltem aos níveis de 2013, que tanto as exportações como as importações diminuíram por causa da crise, mas nós podemos gerar, né, mais 230 mil empregos num país que está hoje com cerca de 14 milhões de desempregados. Então, muito do que se fala, muito que nós esperamos aí dessas duas alternativas que nós temos para o próximo governo, né, que as ações principais sejam voltadas para mais investimentos, mais geração de emprego. Com emprego se gera mais renda, e com maior renda, maior consumo, e aí você faz com que as empresas produzem mais e voltem a contratar pessoas, né, e diminuir esse número excessivo de desempregados que nós temos no Brasil hoje. Tá? Existem oportunidades enormes para a indústria do plástico embarcado, né, o plástico que é vendido com outros setores. Então, a partir do momento que você vende um alimento embalado, né, você está vendendo um plástico que fez aquela embalagem, né? Então, além do plástico ser vendido, né, em algumas aplicações, né, só como produto plástico per si, ele pode ser vendido também, que é a sua grande maioria, associado a outros tipos de produtos. Então, quando você exporta um carro, você está exportando o para-choque, você está exportando os painéis, os forros, o banco, o carpete, etc., todo com produtos plásticos, né? Então, é bastante interessante essa conjunção da competitividade de alguns setores, né, onde você aproveita a alavanca do plástico ou a alavanca daquele setor competitivo para poder exportar mais plástico. E aí é o grande desafio que a gente tem na indústria de alimentos, por exemplo. Nós somos hoje o campeão, um dos campeões mundiais, nós, os Estados Unidos, né, na competitividade de se produzir alimentos, né? E você vender o alimento já embalado abre uma chance enorme para que a gente melhore os nossos negócios, para a gente aumente, né, a atratividade para se produzir plástico aqui no Brasil, né, e que, com o lucro dessa atividade, você tenha reinvestimento no setor e faça com que o setor de plástico cresça. Porque o fato é que também o setor de plástico, só em 2024, que nós vamos atingir os números, né, de 2010 em termos de volume produzido, né? Isso é muito ruim, né? Nós tivemos praticamente mais de uma década perdida aí, em termos de oportunidade aí de crescimento. E o plástico também, dentro da cadeia produtiva, ele agrega muito valor ao produto. Eu vou colocar aqui alguns exemplos, mas só para vocês terem uma ideia, aquela cápsulazinha de café, que a gente exporta o café para a Europa, e o café sai daqui mais ou menos com preço de R$12 por quilo, né, em grãos. E ele volta naquela cápsula com preço de R$243 por quilo. Isso é agregação de valor, isso é produzir, você gerar empregos de melhor qualidade, né? Você também, atividade de design, atividade de propaganda, atividade de logística, né, que você poderia estar explorando aqui no Brasil, enquanto você leva a matéria-prima lá para fora e volta um produto acabado de muito maior valor agregado, né? Então, exemplos aqui, né, se a carne de frango que sai in natura, ela fosse embalada num saco plástico, a gente estaria agregando valor também e gerando emprego de melhor qualidade. Exemplos aí que a gente tem, né, mais do café, aí nesse caso o café solúvel, né, você poderia estar aumentando em várias vezes, né, a rentabilidade e também a possibilidade de você, para o mesmo produto, mas só pelo fato de você ter embalado, você ter uma margem muito melhor e você também reter a melhor parte da produção no que diz respeito à rentabilidade aqui no país. Alguns mercados de exportação brasileiro, né, de produtos embalados, né, nós temos hoje já alguma coisa para suco de laranja, né, nós temos açúcar refinado também, com uma parcela sai em sacos plásticos, uma parcela pequena ainda de café solúvel, né, produtos de limpeza, principalmente venda de produtos de limpeza embalados aqui para a região do Cone Sul, principalmente,
preparação para bebidas, né, esses xaropes e preparação para bebidas, concentrados também de bebida, o mercado de tinta e vernizes, onde a gente tem algumas embalagens aí que vão junto com o produto final, né, e nessa combinação o plástico pode ser um grande alavancador das vendas desse produto no mercado interno. Bom, temos vários desafios competitivos, né, porque muitas vezes a gente cobra, né, de uma indústria aqui no Brasil, uma indústria de máquinas, por exemplo. Você cobra que você quer uma máquina que seja mais barata e seja melhor. Agora, você tem que dar condições também para que o fabricante de máquina, né, ele tenha um custo de se produzir aqui no Brasil que seja mais atrativo, porque você vai comprar um aço, ele é muito mais caro, você tem a carga tributária que é muito maior, etc. Então, você tem, você tem vários fatores que fazem para que o Brasil fique mais competitivo nesses produtos agregados, né, você tem matérias-primas, né, que precisam ter mais concorrência, mais competitividade. Por exemplo, a China, quando ela compra uma pedra bruta de granito, o imposto de importação é 2%. E se ela comprar uma chapa de granito já lapidada, o imposto de importação é 24%. Isso se chama escalada tarifária, ou seja, à medida que você vai agregando valor ao produto, você vai tendo uma tarifa de importação um pouco maior, até para que você retenha a produção de produtos de maior valor agregado no país. Tá? Então, nós temos que aumentar a taxa de crescimento de exportação. Exportação também significa escala, você desenvolver mercados fora, né? Você tem que ter uma certa escala, porque é custoso viagem, é custoso prospecção de mercado, é custoso você estudar inteligência de mercado, né? Você tem que manter um controle da inflação também razoável e controle de câmbio, porque para o exportador, né, quando você tem essa instabilidade cambial, você exporta um produto hoje, que ele vai ser entregue daqui a 3 meses, você não sabe qual vai ser o câmbio, muitas vezes você fica ali naquela faixa que por uma pequena coisa você perde ou ganha dinheiro. Então, essa instabilidade cambial é muito ruim para as empresas exportadoras, né? Nós temos que ter uma competitividade de produtos e serviços, né? E aí temos que melhorar a nossa infraestrutura, temos que melhorar a nossa reforma tributária. O custo de capital no Brasil é muito alto, então você vende para o mercado externo, você tem um prazo, um transit time, né, até o produto chegar no destino, é muito maior, você é obrigado a dar prazos maiores, e se você não tiver um custo de capital para o capital de giro, muitas vezes mata a sua operação de exportação. E o custo da mão de obra aqui no Brasil, se comparativamente a outros países que competem com a gente, nós temos um custo de obra, um custo de mão de obra muito alto. E o resultado de tudo isso é que o Brasil está se desindustrializando, né? Nós tínhamos uma indústria que tinha 28% do PIB há um tempo atrás, hoje está próximo aí de 11,5%. Então, o Brasil está perdendo competitividade, a gente acaba importando muito produto industrializado e não tendo competitividade aí para exportar. Esse custo do Brasil, ele é mais ou menos em torno de 30,4%. Esse valor ele modifica quase que diariamente, principalmente por causa do desalinhamento cambial, e o Brasil tem uma estabilidade de câmbio muito grande, mas você tem um custo de se produzir aqui no Brasil muito alto. A OCDE, né, ela tem algumas receitas que a gente tem que olhar, mas é lógico, com certo cuidado, nós temos que preservar a situação competitiva das nossas indústrias aqui, mas ela, dentro da receita dela, e é o que está em discussão hoje. Se vocês perceberem o que está saindo nos jornais aí nos próximos 15 dias, né, você tem propostas de candidatos a presidente aí que fala em abertura unilateral de mercados, né, você baixar as alíquotas de importação em prazos muito curtos, ou seja, você abrir a economia numa velocidade muito grande. Então, o grande desafio desses novos governantes aí, e que tem essa proposta de liberação do comércio internacional, é você ter um balanço, de um lado,
você abrir, mas, ao mesmo tempo, você tem que melhorar muito, né, a competitividade de se produzir aqui no Brasil, que é um problema grande que a gente tem, né? Agora, a inércia não é mais uma opção para o Brasil. Essa decisão equivocada de governos anteriores que nós tivemos aí nos últimos 15 a 20 anos, onde os nossos parceiros comerciais eram principalmente, né, países africanos e países aqui da América do Sul, onde o crescimento foi muito baixo, né? Também o consumo é um consumo de produtos, né, de baixo valor agregado, e é um mercado que não interessava, e não, é lógico que todo mercado é importante, mas é um mercado que não tem tanto interesse como aqueles onde a gente poderia estar participando de uma maneira mais forte. A integração externa é a parte dessa solução. Essa questão, embora o Trump esteja fazendo tudo isso, mas a globalização é reversível, né? É lógico que os Estados Unidos, né, ele está pensando muito na competitividade da sua indústria local, mas também está querendo ampliar suas exportações. E o tanto que nesses acordos comerciais eles estão sendo bastante duros e querendo reconquistar algumas posições que perderam no que diz respeito a trocas comerciais. O multilateralismo está em xeque, né? É muito também do governo Trump. Eu faço um acordo com vários países simultaneamente, ou eu faço um acordo bilateral. A diferença de multilateralismo e o bilateral é que o bilateral é principalmente países onde você tem produtos complementares. Por exemplo, nós com a China, nós temos alguma complementariedade de vender alimentos que o povo chinês, né, é muito dependente, e, em contrapartida, nós importamos produtos chineses onde eles são mais competitivos. Mas o grande problema é que, nesse balanço nosso com a China, né, eles vendem para nós produtos de alto valor agregado e nós vendemos para ele produtos de muito baixo valor agregado. E a outra coisa também, voltando a falar um pouco da crise brasileira, enquanto aqui nós estávamos preocupados com a crise, as empresas extremamente endividadas, né, 47% das empresas médias e pequenas hoje no Brasil, elas não geram caixa para pagar a sua despesa financeira, né? Então, elas não estão, quase a metade das empresas médias e pequenas não estão conseguindo nem pagar seus financiamentos, né? Então, aqui no Brasil, nós estamos olhando a curtíssimo prazo, nós estamos olhando esse tempo todo para a sobrevivência da empresa, enquanto que lá fora o mundo está caminhando a passos largos para o que a gente chama de quarta revolução industrial. É você fazer a conectividade, né, entre o mundo virtual e o mundo real. E, com isso, usando todas essas tecnologias de ponta que hoje nós temos disponíveis e que aumenta muito a produtividade das empresas, né? A inflação americana, por exemplo, ela, apesar de lá só ter 3% de desempregados, né, você não está tendo inflação, porque na produção americana está tendo um brutal aumento de produtividade. E, com isso, você não está encarecendo os produtos, embora a economia esteja extremamente acelerada. Então, enquanto isso está se passando lá fora, né, aqui no Brasil, por causa dessa crise, né, nós estamos praticamente ao largo desse desenvolvimento industrial que está acontecendo lá fora. Bom, as embalagens para exportações, né, já entrando aí mais nessa parte de exportação do plástico propriamente dito, né, os fatores que a gente considera, né, na embalagem para exportação, a primeira coisa é mercado-alvo, né? Dar tiro para todo lado é a pior alternativa que nós temos. Até, como eu falei, eu acho que todos aqui sabem bastante, você prospectar mercado é muito caro, né? É muito mais caro do que você prospectar seu mercado local. Então, é extremamente importante você conhecer para aqueles mercados-alvos, primeiro ter um mercado-alvo, e dentro desse mercado-alvo conhecer hábitos, conhecer costumes, conhecer apelo para a compra, né? Muitas vezes o que leva o comprador a optar por determinados produtos ao invés de outros, as questões de normas e exigências, né? Você tem padrões, você tem normas internacionais, você tem a rotulagem local, você tem as declarações ambientais, e muitos países, inclusive, usam norma e exigência para fazer uma barreira não tarifária.
embora não esteja na tarifa, eles criam dificuldades, né, para você vender um produto lá, porque essas barreiras, somente normas locais, né, você dificulta muito e, inclusive, encarece o seu sistema de produção. Você produzir em grande escala, você tem que, para aquele nicho de mercado que tem uma norma que é diferente da norma estándar mundial, você tem que fazer produtos especiais para aquele mercado, né? Você tem que ver também muito o desempenho do seu produto, resistência, né? Você faz uma exportação, onde você precisa de fazer assistência técnica e tal, o produto chega lá, na primeira semana quebra, não funciona e tal, acaba que você tem um pós-venda muito caro. A questão de shelf life, principalmente para alimentos, né? Nós temos um campeão aqui de produção de embalagens para aumentar o shelf life e acondicionamento do produto, que é o Albano, por exemplo, né? Que está sempre dando aula para a gente de inovações em produtos que sejam bem acondicionados aí para exportações, né? E você tem formas de produção diferentes, né? Que muitas vezes, né, de um país para outro, né, você tem forma de se produzir um determinado produto, né, que não necessariamente é igual, e isso vai mexer muito na sua produtividade para se fabricar aquele produto, quando você tem setups de máquina que em tempos menores, etc., né, que às vezes encarece o produto. Com relação ao mercado-alvo, né, fazendo as macro tendências para 2030, ontem a gente discutiu um pouco disso na nossa reunião do Conselho da Biplast, mas dentro dessas macro tendências, vocês vão ter alguns países que vão ter, ou regiões que vai ter grande crescimento da população. Vão ter outros países que vai ter baixo crescimento da população, mas grande crescimento de renda. E outros que vão ter, além de crescimento da população, crescimento de renda. Então, para cada mercado desse, você tem uma característica de produto diferente. Ou seja, quando você tem aumento de renda, quem tem aumento de renda, ele busca cada vez produtos mais inovadores e sofisticados, né? Quando você tem crescimento da população com baixo aumento de renda, você tem uma grande demanda por produtos básicos. Então, nós vamos ter alternativas, como na Ásia como um todo, de crescimento de renda e altíssimo crescimento da população. Você vai ter um crescimento de renda, um crescimento de população muito forte na África. A África vai ser grande demandante, principalmente de produtos básicos, e até 2030. Os Estados Unidos e Europa vão ser grandes demandantes de produtos cada vez mais sofisticados, e a América Latina parado, porque você não tem uma perspectiva de crescimento forte e também não tem uma perspectiva de crescimento de população. Nós estamos indo agora, são 300 empresas para a China, vamos passar praticamente o mês de novembro todo na China. Só para dar um exemplo para vocês, a China vai adicionar 300 milhões de pessoas à classe média nos próximos 5 anos. Isso representa que a China vai importar 10 trilhões de dólares nos próximos 5 anos. E a China, para todos nós que já tivemos oportunidade de ir na China, a gente ia sempre lá para vender produto. E a China, por estar adicionando cada vez mais pessoas à classe média e com grande poder de compra, a China vai deixar de fazer alguns produtos, né, e vai importar já prontos esses produtos. Abre uma perspectiva enorme para determinado tipo de indústria, como, por exemplo, alimentos, né, e mesmo equipamentos não tão sofisticados e outros produtos, né, que estaria no nível médio de sofisticação, porque ela vai produzir carro elétrico, ela vai produzir equipamentos de telecomunicações, de comunicações, energias renováveis, onde tem um conteúdo tecnológico muito alto, e passar a importar produtos, por exemplo, já embalados. Então, nessa feira na China, que vai ser em Xangai, vão ter 150 mil compradores chineses. E nós estamos indo com uma missão muito grande para lá, que é uma grande alternativa aí para a gente vender. E se der certo no alimento, vai ser uma alavanca muito grande para nós, produtores de embalagem, porque esse produto já vai chegar a embalagem lá. Até porque a China hoje exporta muito grãos
ela tem que ter portos especiais lá para receber grãos, ela tem que ter uma logística especial para isso, e isso, quando esse produto chega para ser embalado, você tem problemas sanitários muito grandes. Então, para ela é muito melhor, já que ela tem produtos de alta tecnologia, e mesmo esse produto que para nós é mais sofisticado, não tem um conteúdo tecnológico muito grande, para ela é melhor já receber esses produtos já embalados. Então, é uma oportunidade muito grande para um mercado novo de 300 milhões de pessoas. E as tendências disruptivas, né, assim, no consumo de alimentos embalados, nós temos várias formas, né, de vender esses produtos, né, e como é que essas mudanças de hábito, né, qual o impacto que essas mudanças vão ter nos consumidores finais. Então, você tem uma reinvenção de novos canais de comercialização, né, você pega aquelas grandes redes nos Estados Unidos, que antigamente eram as maiores redes de loja, hoje você anda, aqui no Brasil, às vezes você anda numa rua, vê muita aluga-se, você fala, isso é questão de crise. Não é, lá fora também, os pontos comerciais, né, vários deles estão sendo fechados, porque hoje você tem uma venda, né, virtual, onde você tem esses marketplaces, que você vendem diversos tipos de produtos. Uma das empresas do Brasil que teve a ação mais valorizada, por exemplo, foi a Magazine Luiza, onde você entra lá e compra qualquer tipo de produto. Então, você tem canais de comercialização que já estão diferentes, vão ser mais diferentes ainda. Você tem entregas just in time, você tem a personalização, né, de como que você vai entregar isso, né? Você compra carro tailor-made, onde você escolhe até 200 itens diferentes do tipo de carro que você quer receber. Você tem produtos por assinatura, que ele é feito, né, com aquela assinatura, daquele jeito, daquela maneira, e isso muito, você, né, dentro dessas novas formas de se produzir, né, você vai sair do mundo de produção em escala para você ter produções muitas vezes menores e utilizando, por exemplo, impressoras 3D, outras formas de produção. Então, você vai ter reinvenção de canais de distribuição, né, que vocês têm acompanhado isso aí, as assinaturas, né, de produtos. Aí eu volto a dizer aí um exemplo de sucesso nosso, aí, que o Albano faz bastante aí com frutas, né? Devia até ter colocado aí uma foto de uma embalagem que eles fazem, né? Mas você tem produtos que têm um enfoque de conservar e garantir o transporte de alimentos, e muitas vezes você leva isso para países bastante distintos, a depender do tipo de embalagem, distintos não, que ficam muito longe, né, a depender do tipo de embalagem que você usa. Você tem as megas tendências de embalagem, que é sustentabilidade, que a gente falou aqui hoje de manhã, né? Então, sustentabilidade é a regra do jogo. Você não consegue jogar mais se você não for uma empresa sustentável, se seus produtos forem de sustentabilidade. Então, isso é uma questão de sobrevivência, né? Não existe mais espaço para aquela empresa onde sustentabilidade seja um dos carros-chefes, seja um dos pilares do seu processo produtivo. A questão de rastreabilidade está entrando cada vez mais, né? São produtos que cruzam o mundo aí, de um lado para outro. Esses produtos eles estão cada vez sendo mais rastreados, onde você sabe exatamente, né, onde está o produto, se realmente aquele produto ele teve aquela origem, né? Isso está sendo, principalmente, eu acho que a gente vai falar, vamos falar aqui hoje de grafeno, né? Tem toda a parte de sensores e rastreabilidade desse tipo de produto, e também a parte de desempenho e proteção, até porque esses produtos, dentro de um mundo globalizado, tem que viajar mais, eles têm que ter um desempenho fantástico, porque senão você não consegue dar assistência técnica em lugares distantes e, principalmente, mais proteção. Bom, a questão de normas, o Brasil ele tem muitas normas que são para o mercado interno, mas o Brasil está um pouco alheio às normas internacionais, né? O Brasil participa muito pouco desses fóruns mundiais de normas e de regulação. Vou dar um exemplo, né? Eu estive discutindo há um tempo atrás
na Rússia, né, regulação de robôs, estava lá Rússia, Japão, Europa, Estados Unidos, a discussão lá, que eu tive a oportunidade de participar, é regulação, por exemplo, do carro elétrico, regulação do carro autônomo, como é que vai ser o seguro de um carro desse, como é que um carro autônomo, né, quais são as regras para você colocar na cidade um carro autônomo. O Brasil está praticamente fora dessas discussões. Nós provavelmente vamos pegar um pacote pronto, né? E muito também é questão da crise, e a outra coisa é que o Brasil muito voltado ao seu mercado interno, né? O Brasil não participa desses grandes fóruns mundiais onde você pode, né, de uma certa forma, participar de regulação de produtos e também plataforma de produção. Por exemplo, se nós tivermos de fora da produção do carro elétrico e de baterias, né, provavelmente essa tecnologia nós não vamos ter espaço mais para alcançar o que está sendo feito lá fora, e vamos ter que comprar esses produtos já prontos, né? Desempenho das embalagens, né, por exemplo, em termos de patentes para embalagens inteligentes, aqui falando em embalagens inteligentes, que é uma tendência aí muito forte. Tem 700 empresas depositárias, né, no mundo, são 16 mil patentes dessas 700 empresas, 60% dessas patentes são da China, né, tem 36% dessas 16 mil que foram concedidas, são 56 países depositários, né, tem 2 mil pesquisas e inventores trabalhando com essas patentes. E aí eu pergunto aqui, nós estamos no mundo das embalagens, né? Tem alguém aqui que tem uma dessas 16 mil patentes, né? Olha lá, Albano, sempre Albano. Tá? Então, como eu falei, Albano é um exemplo aí para todos nós. Mas o fato é que, e a gente fala muito de China, né? Mas você vê, 60% dessas patentes são da China. Eu estava falando do grafeno, por exemplo, vou falar daqui a pouco, mas 400 empresas já estão produzindo grafeno lá na China, né? Então, isso faz com que essa distância competitiva nossa ela fica cada vez maior. Dentro dessas formas de produção, eu falei um pouco, vou passar aqui correndo, né? Mas temos aí a indústria 4.0, né? Eu sei aqui, o representante da indústria de máquinas aqui, o Gino está ali. O Gino, eu sei que Gino e vários outros lá estão bastante atentos a isso, tanto que as máquinas deles eles põem nos Estados Unidos e vários outros países, né? Mas eu falo, essa crise, né, e essa falta de financiamento para a inovação, essa falta de alternativas para inovar no Brasil, né, tem sido um freio aí no desenvolvimento eu já recebi uma plaquinha, eu vou decorrer um pouco mais aqui, tá? Mas eu prometo que eu acabo aí dentro do tempo, tá ok? Então, é uma pressão que a gente tem que fazer aí nesse novo governo também, né, para que dê condições das empresas ser cada vez mais empreendedoras e inovativas, né? Aí, falando um pouco mais o que é a indústria 4.0, né, muitas vezes tem gente que pensa, não, vou passar uma borracha na minha fábrica, fazer uma fábrica nova. Não, é um processo de você chegar a 4.0, né, não é aquisição de equipamentos em massa, não é apenas inteligência artificial, não é aquisição de software somente, não é apenas robótica. 4.0, eu vou encher minha fábrica de robô, eu estou na 4.0. E não é implementar também uma solução pronta. Então, é aquela interface nossa com o fabricante de máquina, com o fabricante de acessórios, onde o conjunto, né, dessas discussões é que a gente vai achar o melhor caminho, e o melhor caminho para cada fábrica, né, para a gente chegar nessa nova forma aí de se produzir, né? Então, passando rápido aqui por a questão do tempo que já está acabando, né? Então, temos algumas questões que é para reflexão nossa, né? Questão de nicho, né? Nós vamos vender para grandes mercados ou vamos vender para nichos. Isso é uma decisão extremamente importante quando você está falando em exportar. Critérios de sustentabilidade, né? Muitas vezes estão usando critérios de sustentabilidade muito mais para fazer uma defesa de mercado do que realmente é uma demanda daquela sociedade em termos de sustentabilidade. Então, a gente tem que achar esse meio termo, né, onde a gente usar a economia circular para
cada vez mais o nosso produto ser reconhecido pela sociedade como um produto amigável, né? Essa questão de normas, de pactos locais, esse consumo consciente, muitas vezes o exagero de consumo, né, acaba fazendo com que você use produtos que usam uma semana, daí na outra semana ele não tem mais utilidade nenhuma, né? Então, a sociedade cada vez mais também está não querendo, né, esse tipo de produto, né? A postura do transformador de plástico para agregar valor aos seus produtos, né? Então, nós temos que fazer cada vez mais produtos. Se a gente pega a balança de plástico, nós temos uma balança desfavorável. A gente importa muito mais produto transformado do que exporta. E, cada vez mais, os produtos transformados importados também são produtos de alto valor agregado. E o que a gente exporta é de muito baixa agregação, né? E essa onda ambiental, nós temos que tratar isso com bastante consciência, né? Nós temos que levar isso muito a sério, como o exemplo aqui do Rio Grande do Sul, né, que também, volto a dizer, os 3 sindicatos aí sempre unidos, eles sempre são benchmarking para a gente, com soluções criativas, como Tampinha Legal, que chega até a emocionar a gente quando a gente vê aí o pessoal falando sobre isso, né? Então, essa economia circular é a resposta para tudo isso, né? E a gente muitas vezes reclama da sociedade, mas o nosso papel é explicar para a sociedade, é fazer a sociedade entender isso, né? Não é só ficar reclamando e achando que a culpa está do lado de lá e não está do lado de cá. Ela pode muito mais estar do lado de cá, porque nós não estamos sabendo explicar, né, o que seja o plástico, né? Em uma palestra como aquela do Jaime, né, que a gente teve aqui hoje de manhã, a gente mostra que a gente tem muito mais coisa positiva para mostrar do nosso setor do que coisas negativas, né? E também essa questão da forma de se produzir, que é a indústria 4.0, né? Nós temos que estar cada vez mais conectando o mundo digital ao mundo real e, com isso, aumentando nossa produtividade. Porque, com aumentando a produtividade, nós vamos ter cada vez produtos mais baratos, cada vez produtos que atingem um espectro muito maior da sociedade, né, e contribuindo para que não tenha inflação no país, contribuindo que o poder de compra da população aumente e contribuindo também para que os produtos tenham mais shelf life, que os produtos tenham mais aproveitamento. Hoje, 21% dos produtos eles se perdem entre onde ele é produzido e o ponto de venda. E nós, de plástico, temos a obrigação, né, de não deixar acontecer esse desperdício. Então, só a entrada do plástico ela ajudou muito, ela colaborou muito para diminuir esse percentual, que já foi acima de 35%. Mas seminários e congressos como esse, que é o terceiro e que está cada vez melhor, né, fazem com que a gente seja desafiado, né, para cada vez estar trabalhando melhor e levando produtos mais adequados para a sociedade. Tá? Muito obrigado.